Vamos falar agora sobre um dos povos bárbaros de maior destaque na Europa. Esse povo, o povo franco, ficou marcado por duas dinastias. A primeira dinastia merovíngia, que teve como principal expoente o rei Clovis. Clovis se converteu ao cristianismo e iniciasse um processo de expansão do seu território, o que pôde consolidar os francos como uma potência política e militar na Europa. É, Grande parte da estratégia de Clovis passava pela aliança sólida entre a sua administração e a Igreja Católica. Com isso, ele conseguiu unificar o território europeu e, assim, concentrar o poder e concentrar riqueza na Europa. Clovis governou por aproximadamente 30 anos e um costume comum entre os francos era de consolidar seu poder distribuindo terras tanto ao clero como à aristocracia de guerreiros. Depois do fim do seu reinado, o território foi distribuído e a sua descendência da dinastia merovingia reinou. No entanto, por volta mais ou menos do século VII, começa a surgir um novo cargo, que é o cargo de prefeito do palácio, que funcionava como, nos dias de hoje, podemos chamar de um primeiro-ministro, um administrador real. Os prefeitos do palácio então passaram a ganhar cada vez mais importância, primeiramente como auxiliares dos reis, mas também, em alguns casos, como administradores de territórios conquistados ou herdados pelos reis francos. E é com Carlos Martel, um desses prefeitos do palácio, que vai ser iniciada uma nova dinastia entre os francos, a dinastia carolíngia. Carlos Martel ficou muito conhecido por ser o administrador, mordomo do palácio que liderou o reino franco durante o período de 717 a 741, empreitadas contra a invasão muçulmana, contra os muçulmanos, se destacando na Batalha de Poitiers, que aconteceu no ano 732 e que é considerado um marco no processo de combate e de conseguir frear a expansão muçulmana no território europeu. Após Carlos Martel, vamos ter aí o seu filho Pepino o Breve e o rei que vai ser, sem dúvida nenhuma, o principal expoente dessa nova dinastia, iniciada aí com Carlos Martel, tendo o primeiro rei com Pepino, mas tendo o principal expoente Carlos Magno como o rei de maior destaque da dinastia carolíngia. Bom, Carlos Magno vai conseguir mais uma vez reafirmar e consolidar a aliança entre a Igreja Católica e o Reino Franco, de tal forma que o seu reinado vai atingir o status de império. Então, Carlos Magno vai ser, desde os primeiros bárbaros, aí o primeiro que vai ser coroado e vai ser sagrado imperador. O Sacro Império Romano Germânico é o nome dado a esse império de Carlos Magno, que demonstra que o poder da autoridade da Igreja com a aliança também das tradições romanas e dos bárbaros germânicos. Tudo isso coroado pelo Papa Leão III no ano 800. Esta imagem ela é muito significativa porque percebemos a presença maciça da Igreja Católica na coroação
de Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano Germânico. Carlos Magno, entre seus feitos, nós podemos destacar aqui a questão da expansão territorial e também o chamado Renascimento Carolíngio. Esse Renascimento Carolíngio, ele é um período no qual nós vamos perceber um grande incentivo à educação dos nobres através da chamada criação da Escola Palatina. Essa Escola Palatina ficou marcada pela reunião dos mais diversos sábios, artistas e intelectuais que acabaram desenvolvendo uma cultura, um ensino que consolidou o cristianismo integrado e apoiado pela filosofia grega. Também vemos durante o período do chamado Renascimento Carolíngio, a atuação dos chamados monges copistas, que foram extremamente importantes na guarda, na preservação e na publicação manual de várias obras do período da Idade Antiga e de novas obras que foram produzidas durante a Idade Média. Então, essa iluminura aqui, essa imagem que vem representar aqui esse período do chamado Renascimento Carolíngio, destaca justamente a atuação importantíssima dos monges copistas. Quando se fala de intelectualidade durante a Idade Média, não se pode desprezar a atuação desses monges. Outro ponto a se destacar durante o Renascimento Carolíngio é que a partir desse período de Carlos Magno vamos ver um estímulo maior à produtividade agrícola, às práticas mercantis e também a expansão militar, que foi a responsável por um aumento do território franco. Após a morte de Carlos Magno, Luís o Piedoso vai ser o último rei de destaque entre os francos. No entanto, ele vai ser marcado pelo fracasso em manter a unidade do império. Através do Tratado de Verdun do ano 843, o império vai ser dividido entre os três filhos de Luís o Piedoso e vemos assim a desagregação e o enfraquecimento do reino franco. Cumulativo a isso, uma nova onda de invasões, destacando-se aí os vikings e os mouros, vão acentuar o colapso do poder central da Europa Ocidental, e toda a contribuição dos bárbaros germânicos durante a Idade Média, ela vai acabar sendo de fundamental importância para a Europa. No entanto, ela vai ter novos ingredientes aí com a chegada desses povos, desses outros povos bárbaros nos séculos 9 e 10.